Boa noite, pessoal. Boa noite, Diegão. Tudo bom? Boa noite, beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite, Caetano. Beleza. Pessoal, estamos iniciando mais uma live aí do Magi 5, junto com o Diego, que já tem sido nosso parceiro aí, embaixador, né, do Magi 5 há um tempo. E então, hoje a gente tem um assunto muito legal para a gente conversar. A gente vai falar um pouquinho sobre como você ser estratégico e alavancar as vendas do seu negócio no Mercado Livre, tá? Porque no começo a gente vai lá, é só chegar, abrir sua conta, começar a vender, mas para você realmente escalar o seu negócio, para você alavancar o seu negócio, você precisa ser estratégico, você precisa agir de uma forma inteligente para que você consiga realmente resultados surpreendentes, tá? Então, a gente tem alguns pilares aí, uns 5 pilares que a gente vai estar comentando aqui no decorrer, sobre planejamento, análise, precificação, campanhas, automação, e a gente vai estar discorrendo esses pontos. E aí vocês, conforme estiverem assistindo aí e forem rolando alguma dúvida, quiser falar até alguns cases, meu negócio é assim e tal, é legal que até ajuda a gente aqui trocando essa ideia, realmente ser um bate-papo aí, enquanto a gente fala aí um conteúdo muito interessante sobre essas estratégias. Então, Diegão, se você quiser dar uma introdução aí inicial, até de repente falar um pouquinho mais de você aí, e para o pessoal entender da onde vem toda essa estratégia aí que você vai trazer para a gente. Legal. Pessoal, bom, para quem não me conhece, eu me chamo Diego Rosa, sou parceiro do Magi 5 aí há um tempinho já, vendedor do Mercado Livre há mais de 13 anos, e eles me convidaram hoje, mais uma vez aqui, é sempre um prazer estar junto com eles nas lives, em podcast, já fizemos bastantes participações juntos, e é bem legal trazer esse conhecimento aqui para vocês. E nesses 13 anos vendendo através da internet, a gente pôde passar por uma transformação muito grande do Mercado Livre, do Marketplace, da maneira que a população consome através da internet, né? Desse boom de crescimento que nós tivemos nos últimos 3 anos. E a gente evolui muito com tudo isso, né? E, consequentemente, com esse crescimento, com esse boom, a gente precisa de ferramentas aliadas nesse trabalho para a gente conseguir ter a melhor entrega, ter o melhor resultado, né? O melhor custo operacional, reduzir tudo que for possível para a gente começar a ver mais dinheiro. Então, a gente reestruturou, inclusive, a minha maneira de trabalhar com e-commerce, do que eu vinha para o passado, que eu saí de fábrica, né? Imagina, uma fábrica com 22 funcionários, eu cheguei a ter 44 funcionários, não era só uma fábrica de equipamento fitness, né? Era uma importadora, uma marca de pasta de amendoim, que era uma fábrica também, que nós também vendíamos online. Então, saí de uma estrutura de 44 funcionários para hoje, que cuida da parte de Mercado Livre, com faturamento de mais ou menos 1 milhão por mês, para coisa de 6 funcionários, tá? Então, foi uma mudança muito brusca e trabalhando com revenda de produtos importados. Então, a gente teve que remodelar, né, o nosso modelo de negócio para se adaptar ao que o cenário atual pede, né? E eu quero trazer um pouco desse conhecimento e compartilhar com vocês aqui hoje. Cara, muito legal. Isso é a melhor coisa, porque a gente fala quando alguém se propõe a ensinar, a mostrar como é que faz algo, tem que ter experiência, né? E a gente sabe aí que você tem esse histórico. Nós aqui do Mais 5 também, todos os fundadores, todos já foram sellers, então a gente sabe onde a gente está atuando, né? Então isso é muito legal para que a gente fale realmente daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente tem vivido, né? Exato. E o Diego tá até aí com a camiseta aí do Escaladecom, que é o treinamento, né? Já bati o olho aí. Ele tem uns conteúdos muito interessantes também. Acompanhem ele nas redes sociais também depois, né? E hoje nessa live eu tenho um spoiler aí que ele vai trazer um assunto aí pra gente, vai trazer uma estratégia pra gente que não é em qualquer lugar que tem, é só para quem faz parte do curso. Ele vai estar liberando conteúdo bem interessante hoje, tá? Mas vamos lá. Digão, para a gente começar aí, o primeiro ponto, eu quero falar um pouquinho sobre planejamento, tá? E nisso eu preciso que a gente fale dependendo de cada estágio, porque tem aquela pessoa que está começando, acabou de abrir a conta, está ali pensando naquelas 10 primeiras vendas e tudo mais, já tem aquela pessoa que já começou a vender, e depois aquele cara que já está vendendo bem e quer escalar ainda mais, né? Quando a gente fala de planejamento, eu acho que
o primeiro passo é a gente poder definir um objetivo, né? O que eu quero, o que eu quero alcançar, né? O que você pode me dizer para esse cara aí que está começando, como é que ele pode pensar, como é que ele pode fazer para definir esse objetivo, para ele começar a operação dele? Bacana, vamos lá. Só um comentário aqui que o Lucas Godoy colocou, ele falou assim, ó, não vale, hein? Estratégia do escalada é no escalada, se quiser tem que pagar. É isso aí, é isso aí. Justo, justo. Mas fica tranquilo, Lucão, porque o que é do aluno é do aluno. Aqui eu vou dar só Um gostinho. um gostinho aqui pro pessoal. Os alunos ficam bravos, cara. Às vezes eu acabo falando demais na internet, os caras, porra, mas aí é conteúdo de curso, que não sei o quê. Mas vamos lá. Cara, eu acho que eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que eu acho interessante, como você falou de cada etapa, né? Nós temos o iniciante, nós temos o intermediário, e você tem o avançado e tudo mais. Eu acho que é o seguinte, eu acho não, isso daqui é eu vou trazer uma analogia para você que tem tudo a ver com o negócio. Por que eu gosto de fazer analogia, cara? Eu faço analogia o tempo inteiro, porque eu acho que a analogia é uma maneira didática de você trazer um conhecimento, muitas vezes técnico, e a pessoa ter ligações com o mundo real. Porque muitas vezes o cara veio de um CLT, não veio do empreendedorismo, nunca empreendeu, nunca abriu uma empresa, não sabe o que é uma DRE, né? Não sabe precificar um produto, e o cara ele vê tudo isso de uma vez só. O cara fala, velho, que isso, né? Loucura, nunca vi isso na vida, não sei se é para mim, não sei se vai dar certo. E quando você traz isso para o mundo dela, né? Você consegue mostrar para ela do que se trata o negócio, que não é tão difícil quanto parece, né? É questão de prática. Então vamos lá. Eu quero fazer uma analogia com o ser humano. Vamos fazer uma analogia com o ser humano aqui. O ser humano, nós temos um ciclo de vida, certo? Você nasce, você tem o período da infância, aí você tem o período da adolescência, né? Entra na pré-adolescência para a adolescência, você tem a fase adulta, você tem a velhice, né? E você tem essas etapas ali da vida. E como que funciona a vida, cara? Uma criança, ela precisa de estímulos constantes, né, positivos, para que ela cresça de maneira saudável. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Para uma criança crescer com uma boa estrutura óssea, com uma boa musculatura, com uma boa não sei o quê, o que ela precisa? De alimentação, de bons nutrientes, né? De alimentos nutritivos, de uma prática de esporte saudável, um estilo de vida saudável, né? Para ela crescer uma criança esperta, inteligente, preparada para a vida, um investimento intelectual na educação, né? Na criação dos pais ali, tá? Na estrutura da família, porque a infância é onde determina ali a formação de caráter de um ser humano. Do alicerce ao alicerce. A base do ser humano começa na infância, né? Então, até os 12 anos é o período de formação de caráter. Aí você entra na pré-adolescência para fazer essa transição para a adolescência. E essa transição, cara, tem até uma coisa que é assim, você pode ser um adolescente com características infantis e você pode ser uma criança com características de adolescente, né? Depende ali da fase de evolução de cada um. Então, por que eu falei isso antes para vocês que não tem nada a ver com o Mercado Livre? Tem tudo a ver com o Mercado Livre, tem tudo a ver com o Mercado Livre. Porque quando você cata um ciclo de vida de uma empresa, ela passa exatamente pelo mesmo ciclo de vida. Então, pensa comigo, eu acabei de falar da analogia do ser humano, agora vamos levar isso daqui para uma empresa. Quando uma empresa está nascendo, pessoal, ela está num período que você precisa de investimento nela. O que é o investimento em alimento intelectual para ela crescer de maneira saudável? Numa empresa, é um investimento de atenção, de tempo, de conhecimento e de dinheiro, principalmente dinheiro. O que acontece se uma empresa, num período da infância dela, que é quando você está começando a entender sobre o mercado, conhecendo o seu produto, vendo a aceitação do seu produto no mercado, o seu atendimento ao cliente, as pessoas que trabalham com você. Quando você está nesse período, você está no período da infância, porque é tudo novo para você. Inclusive, você é um gestor que está no período de infância também, porque você não tem conhecimento de uma empresa mais estruturada de processo. Então, você, assim como os seus colaboradores, estão evoluindo junto, tá? E quando você vai passar para um período ali de adolescência, como eu falei, você pode ter características de infantil na fase da adolescência, como você pode ter o contrário também. E o que seriam essas características? Quando você vai fazer essa migração para o período de adolescência, quando a sua empresa ela começa a se consolidar um pouco mais no mercado. Você já entendeu como funcionam os processos,
você já sabe vender, você já sabe fazer a empresa ser lucrativa, você já aprendeu a precificar, você já está criando um relacionamento com os fornecedores, e a partir de agora é crescimento. Crescimento de processo, você já tem mais maturidade empresarial. Você já passou da fase da infância para a adolescência. Porém, muitas vezes assim, você está ali na fase da adolescência, só que você ainda não tem um financeiro bem estruturado. Muitas vezes você erra na precificação, você erra em processos logísticos, né? Ou seja, você já é uma empresa com característica adolescente, numa fase de idade adolescente, com características infantis. Então, essa transição, ela vai acontecendo aos poucos, até você, de fato, chegar no período de adolescência e depois passar dela para uma fase adulta. Só que o ponto dela é o seguinte, cara. Para você chegar numa fase adulta saudável, vocês sabem como que é um adulto desestruturado. Com briga familiar, com separação dos pais na fase da infância e da adolescência. Isso mexe com a cabeça do ser humano. Talvez ele cresça de maneira desorientada, ele vira um ser humano, um adulto meio que perdido na realidade e tudo mais. Então, uma empresa é da mesma forma. Se ela não cresce de maneira saudável, o que é maneira saudável? É o dinheiro que você ganha nela, os primeiros resultados que ela tem. Se você já começar a extrair o resultado que ela tem desde o início, ela não vai ser fomentada o suficiente para crescer de maneira saudável. Então não adianta você começar a ganhar dinheiro agora e já sacar o dinheiro da empresa, porque você tem que pagar, comprar um carro novo, trocar de celular e fazer não sei o quê, porque você começa a tirar os frutos que a empresa está dando, que ela está ganhando maturidade, ou seja, ela está saindo da infância para a adolescência e você já está fazendo saques nela. Então, quando ela entra no período adulto ali, ela é uma empresa desestruturada. Ela é uma empresa que, para sobreviver, ela precisa de alavancagem, ela precisa de empréstimo bancário, ela precisa de cartão de crédito, ela precisa de parcelamento no fornecedor, né? 30, 60, 90, comprar faturado, porque senão ela não tem cartão de giro. Ou seja, você cresce totalmente desestruturado. Então, por que eu fiz essa analogia aqui? Porque eu passei da infância até a fase adulta, para você ver que uma empresa, ela tem as etapas dela e cada etapa tem que ser respeitada. Porque se você pula uma etapa, ela vai chegar na fase adulta totalmente desestruturada. E o que acontece no momento que ela chega desestruturada? Ela não cresce, ela não continua, ela não avança, você vai ficar estagnado até o ponto de quebrar no meio do caminho. Você nem chegou lá direito e já quebrou. Entendeu? Isso pode acontecer até na infância. Você pode quebrar no início de uma empresa, você pode quebrar no meio de uma empresa. Né? Então, é esse cuidado que tem que ter desde o momento que você começa até o momento que você quer se estruturar, né? Não, cara, que legal, assim, e é interessante que essa analogia fala mesmo, né? Então, assim, aquele cara que começou, que está iniciando, é pensar, cara, você tem um sonho, você tem um projeto de construir algo grande, mas primeiro passa a construir as bases, né? Construir aquilo que realmente vai fazer o seu negócio ser um negócio maduro, ser um negócio estruturado. Então, essa pessoa que ela vai começar, ela levando essa analogia aí, ela precisa estar muito estruturada, ela precisa estar muito direcionada realmente na base, de construir a base do negócio. Quais são, assim, uns primeiros objetivos, umas primeiras estratégias que a pessoa pode buscar, seja uma estratégia de estoque, seja uma estratégia de relação com os investidores, para ela construir a primeira meta dela como negócio, para ela atingir essa base dela? Tá. Cara, falando de Mercado Livre especificamente, né? Falando de marketplace, hoje a gente desenvolveu uma metodologia aqui que, na minha opinião, é algo que traz mais, mais acessível para qualquer pessoa se estruturar no começo. É uma maneira muito simples de você entender o negócio, que é a minha metodologia do enxuto, lucrativo e escalável. Tá? Porque é o seguinte, o seu início, ele pode ser diferente de qualquer outra pessoa, dependendo do aporte que você tem. Então, quando a gente fala de um comércio, você não está falando de uma prestação de serviço. Um comércio, você tem que comprar para vender. Então, não tem como a gente falar que o investimento inicial não tem influência, porque tem total influência sobre o negócio. Você pode começar com 500 e ter um resultado, você pode começar com 1.000 e ter, você pode começar com 10.000 e ter, você pode começar com 100 mil e, de repente, quebrar porque você tomou as decisões erradas. Então, o dinheiro e o conhecimento, né, ele vai determinar ali em quanto tempo vai ser o seu sucesso. Só que ele pode acontecer independente do dinheiro que você começar.
tendo força de vontade, se estruturando, sabendo a maneira correta e respeitando cada etapa do ciclo de vida da empresa, você pode ter certeza que ele vai chegar. Né? Agora, para um e-commerce, quais são os pilares ali iniciais para você se estruturar de maneira correta? Principalmente quando a gente fala de um pessoal que começa com pouco capital, eu vou falar pouco capital abaixo de 15 mil. Tá? Eu vou colocar do cara que começa com 500 até 15 mil reais. É um cara, para mim, pouco capital. É um cara que ele não pode... ele precisa errar o mínimo possível. A gente vai falar que não pode errar? Não existe isso. No empreendedorismo você erra o tempo inteiro, tá? Só que você tem que cometer menos erros e mais acertos, né? O que define o sucesso é o cara que comete muito mais acerto que erro. Só que o erro ele faz parte do processo de aprendizado. Então não tem como. Só que quando você começa com pouco capital, se você toma decisões erradas no começo, ela já põe em xeque todo o futuro da empresa. Porque quando a gente fala de e-commerce, de marketplace, se o produto não vende, sua empresa acaba, cara. O motor da empresa é a venda. Então, eu acho que é assim, ô Caetano, eu não vejo problema nenhum em você, que está começando agora no processo de vendas online, se preocupar única e exclusivamente em ganhar dinheiro. É isso que você tem que fazer. Ah, não, mas eu tenho que estruturar o financeiro, o operacional, tem que estar tudo redondinho, tem que estar tudo bonitinho, eu já quero começar integrado. Cara, nada, esquece. Você que está começando agora, foca em ganhar dinheiro. A consequência do seu crescimento ganhando mais dinheiro e se estruturando é a automatização dos processos e a melhoria constante dos seus processos. Ele vai vir com o crescimento da empresa. Não adianta você querer começar perfeito, que você não vai começar. Então, o que é, na minha opinião, o cara que está começando agora? Focar em escolher os produtos corretos para ele começar, tá? Escolher assim, porque é o motor da empresa, o que vai fazer ela crescer é a venda dela. Então, se você não escolhe o produto correto, o produto que tem demanda, o produto que tem lucratividade, automaticamente você não tem um negócio, porque ele não é lucrativo, você não tem um negócio, ele vai acabar ali. Então, é fazer o negócio ser lucrativo, ganhar dinheiro no começo, escolhendo os produtos corretos. Esse é o primeiro pilar ali, é a escolha, a definição dos produtos, para daí sim, depois de um crescimento constante, você melhorando todos os processos da empresa, tá? Mas focar único e exclusivamente em ganhar dinheiro é o primeiro passo. Cara, eu preciso ganhar dinheiro. Depois eu me preocupo com o atendimento ao cliente, com a imagem o branding da marca, o logo da marca. Vamos ganhar dinheiro primeiro. Não, isso é legal, cara, porque assim, hoje a gente tem um benefício que assim, a gente acaba tendo muito conteúdo, a gente acaba encontrando bastante formas de, cara, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, estruturar o seu negócio dessa forma. Mas, cara, antes de você chegar nesse ponto, começa pelo básico, começa a construir. Aí depois, conforme o negócio for rodando, você, escolheu aí o seu produto, escolheu um nicho ali que você vai estar atuando e tal, aí você vai falar, opa, peraí, comecei as minhas vendas aí sim eu quero entender como eu faço para crescer. Né? Você fez as suas primeiras vendas, você começa a analisar. Tem esse produto aqui que está vendendo, tem esse produto que está vendendo menos. Quando você começou aí, então, a desenvolver esse negócio, a gente já tem que passar a olhar um pouquinho mais para a análise disso aí, né? Como eu posso usar o que aconteceu para isso me guiar para eu seguir à frente, seguir crescendo, né? Então, o que você poderia falar para a gente nessa questão de análise das suas vendas, análise de como está o movimento da operação? Eu acho que, falando de análise de produto, principalmente, é analisar o produto que você vai vender, independente do nicho que você vai começar. Eu acho que você querer começar nichado é um tiro no pé, porque você deixa de aproveitar muita oportunidade e você não é uma pessoa capitalizada. Então, não adianta você, com 10 mil reais, querer trabalhar nichado, que você não tem poder de compra de chegar num fornecedor nichado e pegar uma gama enorme, né, experimentar produtos. Então, é melhor, com pouco capital, você experimentar o melhor de cada mundo, tá? Achei um produto de brinquedo que vende pra caramba, achei um fitness que vende pra caramba, achei um moda de praia que vende pra caramba, achei um de festas. E, cara, experimentar de tudo e pegar o melhor de cada cenário para você ter uma operação que seja recorrente, tá? Que tenha recorrência. Depois, no futuro, quero trabalhar nichado, tenho estrutura para isso, tenho como negociar preço, e aí é outra história. Mas no começo eu acho que tem que ser assim. E segunda coisa é um processo de entrega da sua conta, né? Quando a gente fala de marketplace, você tem uma regra simples, né? No marketplace nós temos, dentro das vendas, galera, dentro do mundo de vendas, nós temos um negócio chamado nível de consciência do consumidor, tá?
O nível de consciência do consumidor ele vai variar, né, de acordo com o interesse dele. Porque tem muito produto que o cara, ele sabe que ele precisa, ele sabe onde encontrar e ele vai naquele lugar para comprar aquele produto. Agora, tem um nível de consciência que é a maior parte da população, que ela precisa de um produto, mas ela não sabe que precisa. Mas, de repente, quando você apresenta para ela, ela compra. Eu vou dar um exemplo para você. Você quer ir no shopping para comprar um tênis de corrida porque você começou a treinar. Ok. Só que a hora que você foi no shopping para comprar o tênis, na mesma loja você falou, caramba, cara, essa coqueteleira é boa para eu tomar meu suplemento. Ó, tem uma camisa aqui que não deixa suado, vai dar para treinar, legal, vou comprar a camisa também. Ou seja, o seu nível de consciência ele era o topo da pirâmide, onde você sabia o que você queria comprar. Mas outras oportunidades que você visualizou ali fizeram com que você comprasse, mas não era o seu objetivo. Tá? A mesma coisa, você vai no mercado para comprar um quilo de picanha para fazer um churrasco e carvão. Só que você sai de lá com um monte de outra coisa. Sal grosso, sai de lá com arroz, sai de lá com uma bolacha traquinas para ir comendo no meio do caminho, porque foi apresentado para você. Então é assim, quando a gente fala de nível de consciência de marketplace, galera, é o cara que ele sabe o que ele quer comprar. Não é um lugar para pesquisar preço. Não é um lugar. Mercado Livre não é um lugar para pesquisa de preço. Não é um shopping que você vai para passear. É um cara que ele vai lá para comprar o que ele quer, tá? Então, tudo isso tem que estar alinhado. Tudo que você faz dentro do marketplace tem que estar alinhado à sua proposta de mercado, ao seu público-alvo. Uma vez que ele sabe o que ele quer, você tem que quebrar objeções dele. Então, quanto mais informação no anúncio, melhor. Quanto melhor a qualidade da foto, melhor. Porque o cara está se comparando você com outras pessoas. Então, você tem que se destacar perante a outros que vendem o mesmo produto. É uma comparação de preço, tá? É uma comparação de preço, de qualidade de entrega, de tempo de resposta, de ficha técnica. Então, ô Caetano, você analisar a oferta como um todo é o que vai dar um diferencial competitivo para você se destacar na plataforma. E outra coisa, assim como o nível de consciência de você comprar coisas que você não estava programado em comprar, acontece no Mercado Livre a partir do momento que você usa ferramentas de impulsionamento como uma publicidade. O Ads ele vai te jogar para pessoas que muitas vezes não estavam interessados no seu produto, só que ela despertou o interesse a partir do momento que apareceu na tela dela. Então, o Ads ele joga esse nível de consciência para cima, entendeu? Cara, não, isso é muito legal, porque assim, é até legal que você corrigiu esse ponto. Eu falei de inicialmente você achar um nicho, mas não, realmente seria mais interessante você testar, né, uns produtos antes para você ir analisando, né, cara, ó, eu sinto que esse produto eu tô conseguindo ir bem com ele. Aí já paralelizar esse produto aqui, eu já tô criando uma relação com esse fornecedor. Então você começa a construir tanto a análise do seu negócio interna, mas a análise de como está performando esses produtos. Né? Você vai entender aquele produto que você, ou como você faz esses anúncios e como a qualidade desse anúncio, o título que você coloca, as palavras-chave, foto, o que isso vai fazer impulsionar mais esse anúncio, né? E aí tem esse outro momento que você tá com aquele produto, você sabe que tá caprichado aquele título, aquele anúncio está bem colocado. Agora você pode dar uma impulsionada nele para fazer esse anúncio chegar e ainda em mais pessoas. Aí a gente tem as funcionalidades de ads, por exemplo, lá no Mercado Livre, né? Como que a pessoa pode fazer, cara? Como que eu invisto no ads aqui para esse produto? Tá. Cara, é aquilo. Você falou uma coisa aí bacana que você deu a estrutura. Então é o cara escolher o produto que ele precisa, é o cara ter uma boa oferta bem feita e é o cara impulsionar essa oferta. Você aliou os três mundos aí, né? E o Ads, cara, ele é uma ferramenta que impulsiona a partir do momento que você sabe usar ela. Então, no Mercado Livre hoje você tem 3 estratégias: rentabilidade, crescimento e visibilidade, tá? Visibilidade, ela é feita para você, o próprio nome fala, para você dar visibilidade para o seu produto, para você mostrar ele para as pessoas, tá? Crescimento é um produto que as pessoas já conhecem, só que ainda não está na vitrine do Mercado Livre, que é a primeira página. Então você mantém ele em crescimento para ele continuar subindo, só que entregando para um público mais qualificado, tá? Porque a visibilidade é um público mais desqualificado, é um público mais geralzão, que é para todo mundo ver. Desse todo mundo, uns vão comprar, outros não. Por isso que o seu custo para entregar é maior, porque mais gente vai clicar nele e não vai se interessar em comprar.
Quando você põe para crescimento, ele segmenta, ele afunila, ele entrega para um público menor, só que mais qualificado. Então a chance de você vender ainda é maior. E aí você tem a estratégia de rentabilidade, que já é um público extremamente qualificado, que ele vai ver aquele produto e ele vai comprar. Ele vai comprar porque ele sabe que aquele produto é o que ele precisa, tá? Quer ver? Eu vou só dar um exemplo muito rápido aqui para vocês, pessoal. Eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês um exemplo disso que eu estou falando aqui na prática. Legal. Você pode aceitar? Tá aparecendo já? Deixa eu ver, ainda não. Isso. Agora foi. Agora foi. Ó, só para exemplificar. Aqui nós temos uma campanha de publicidade do Mercado Livre. Isso daqui é um mentorado meu, tá, ô Caetano? A gente fechou mentoria com ele no dia 10 de abril, tá? Então você pode ver aqui, ó. Dia 10 de abril foi aqui. O Ads dele estava dessa forma aqui até o dia 10 de abril. Olha o que aconteceu no dia 11 em diante, ó. O que aconteceu aqui? O azul claro é o custo que ele tem com publicidade. E o azul escuro são as vendas orgânicas. Venda por publicidade azul escuro, azul claro, vendas orgânicas, tá? Então, com uma mudança que eu fiz na estratégia de ads dele, ele diminuiu drasticamente o custo com publicidade e a entrega orgânica dele foi muito maior. Por quê? Porque era um produto que já estava no ponto ideal para ser entregue para um público qualificado. Só que o cara estava usando uma estratégia de visibilidade num produto que tinha muito potencial para vender no orgânico. Então, o que ele fazia? Como ele entregava para muita pessoa no visibilidade, as pessoas clicavam e compravam. Mas as pessoas comprariam dele de qualquer forma, porque o anúncio dele já está na primeira página. Mas ele gastava com publicidade. Você está me entendendo? Então, ele já venderia para aquela pessoa, só que ele vendeu tendo um custo, sendo que ele venderia de maneira orgânica, porque ele estava bem posicionado. Então, qual que foi a estratégia aqui? Colocar os produtos dele numa campanha de rentabilidade, reduzir o APOS dele para entregar só para o público segmentado que não buscou na primeira página. O resto foi de maneira orgânica. Então, olha o salto que ele teve de faturamento, de número de venda. Ó, é um salto absurdo. Ó, por exemplo, aqui, 32 vendas para o dia seguinte, 143 vendas. Tá? É doideira, cara. E foi assim, um absurdo. Ó, 199 vendas. O cara saiu de 70 vendas no dia para mais de 200 vendas no dia. Tá? Então, foi um crescimento absurdo com uma simples mudança na campanha, da estrutura da campanha dele de publicidade. Caramba, cara, isso é muito interessante, porque você tem que entender, ou você trabalhou na qualidade do produto, daquele anúncio, deixou ele caprichado, tá no produto certo, você tem que entender a estratégia certa, né? Porque você vai fazer essa questão da visualização para aquele que precisa, para aquele que está com pouca, não para aquele que já está com muita. Exato. Pô, muito legal isso. Isso é uma coisa que às vezes deixa passar e pode estar uma questãozinha que você muda na configuração e traz um boom de vendas, né? Isso é muito louco, cara. E galera, para quem tá vendo isso daqui, e a gente fala, Caetano, porque hoje na internet tem muita gente cética de tudo, sabe? É uma coisa que dá até raiva às vezes, né? Como tem muita gente que gosta de enganar os outros na internet, as pessoas ficam com o pé atrás quando vê um resultado que foge da realidade. Só que isso aqui que eu mostrei para eles, cara, não tem nada de invenção no que eu tô falando. Eu fiz uma mudança de estrutura. Não teve produto novo, não teve orçamento a mais, não teve nada, cara. Eu mudei a estrutura da campanha e de um dia para o outro ele passou a vender o triplo do que ele estava vendendo. Com uma simples mudança na campanha. Para você ver o potencial que tem o conhecimento, né? Quando você tem conhecimento e sabe fazer, você vai ter resultado. Senão você vai ficar patinando, entendeu? Sim. Cara, isso é muito legal, que até você mostrou um caso, por exemplo, que ele estava fazendo ali a média de 30 vendas. Né? Isso é interessante, que quando você começa a operação, começa a avançar, essa é a média que você tá, e aí isso mostra como que uma mudança estratégica você consegue dar um boom, realmente crescer muito mais esse fluxo. Né? Mas, cara, ó, eu vejo que a gente falou também dessa qualidade do anúncio, falou dessa estratégia com o Ads também, mas tem um ponto que é importante, que é relacionado ao preço. Como você vai precificar, como você vai montar o preço que você vai vender esse produto. Porque às vezes as pessoas, eu vejo que geram uma confusão de, cara, mas tem pessoas vendendo mais barato que eu, tem pessoas tal, como é que eu faço para poder me posicionar através do preço também? Por exemplo, esse aluno que você falou que já tem um anúncio na primeira página e não viu que já estava lá, né? Em relação à precificação,
Como eu falei para vocês, o Mercado Livre ele trabalha com um nível de consciência de um público específico, que é aquele cara que ele sabe o que quer. Uma vez que ele sabe o que quer, ele está muito em busca de preço, concorda? Se ele sabe que ele quer comprar essa caneta, ele vai buscar essa caneta. O Mercado Livre vai jogar 50 canetas iguais para ele. Ele vai falar, cara, qual que eu vou comprar? Eu tenho 50 opções de vendedores diferentes do mesmo produto. Entendeu? De quem que eu compro? Né? Então é assim, o Mercado Livre ele vai definir o preço do seu produto, não é você que define. Então não adianta você falar, Diego, mas na minha loja física eu vendo essa garrafinha aqui por R$ 200. No Mercado Livre está vendendo a 80, não adianta você querer vender a 200. Quem define seu preço é o Mercado Livre. Então por isso que você não pode errar na escolha do produto, achando que o produto é o que você vai escolher o preço para vender, porque não vai. Às vezes você tem um ótimo produto, só que você não tem preço para vender. Então, quem determina a precificação do seu produto é o mercado. Agora, essa garrafinha que no Mercado Livre pode ser vendida a R$ 80, ela, com certeza, terão pessoas vendendo ela a R$ 20, terão pessoas vendendo ela a R$ 30, a R$ 40, mesmo o preço dela sendo 80. Por que isso acontece? Porque no Mercado Livre você trabalha com uma estratégia de ranqueamento que é o desconto progressivo. Você começa cobrando mais barato, mesmo que perdendo um pouco de dinheiro, que é fazendo um investimento prévio para você jogar esse produto na primeira página. Então você não pode se preocupar quando você pensar em vender e falar assim, pô, mas tem um cara, o fornecedor está me vendendo a 40. No Mercado Livre eu vou pôr para vender a 70, mas tem gente vendendo a 30. Eu pago 40, tem gente vendendo a 30, como que eu vou ganhar dinheiro? Você vai ganhar dinheiro, porque esse cara que está vendendo a 30 é muito temporário. Talvez ele está vendendo para queimar o estoque, porque ele não quer mais vender. Talvez ele está vendendo umas 5 pecinhas para poder subir o preço dele, colocar numa campanha de ads e já jogar o preço dele a 70. Então, não se iludam com preço baixo. O que determina a precificação do seu produto é uma média da primeira página. Você vai catar ali os 10, 15 primeiros anúncios da primeira página da pesquisa genérica do produto e fazer uma precificação ponderada ali, tá? Então, fez uma precificação média daqueles anúncios ali, pô, legal. A média de preço deles é R$ 70. Acabou. Não precisa se preocupar se tem gente vendendo a 10. Acabou. O que importa é o que está na primeira página. Não, cara, isso é muito legal, porque aí você vai fazendo essa escala conforme ele vai se posicionando melhor, ele já vai estar com uma quantidade de venda maior e subindo, aí você vai fazendo esse ajuste do preço e vai chegar num preço ideal ali com o anúncio já posicionado. Né? E uma coisa legal, Caetano, só para deixar claro, tem muita gente que acha que é assim, nossa, mas então quer dizer que eu tenho que perder rios de dinheiro para ranquear um anúncio? Quer dizer que eu preciso ficar queimando meu preço para ranquear um anúncio? Não, você não precisa de nada disso, você não precisa de nada disso. O que você precisa são de pelo menos umas 10 a 15 vendas no anúncio para você colocar numa visibilidade, numa campanha de ads e pôr seu preço quase a preço final, aonde você já ganha dinheiro. Você só precisa das vendas iniciais para a publicidade poder te entregar para o público correto. Só isso, só isso. Você não precisa ficar queimando preço a vida inteira, não. É que, cara, eu costumo falar na internet que eu uso uma estratégia na minha empresa que ela é uma estratégia agressiva, mas porque eu tenho caixa para queimar. Eu tenho condição de, muitas vezes, catar uma caixa para ranquear, 300 peças, e queimar o preço dela para ir parar na primeira página em 2, 3 dias. Então, eu uso uma estratégia, mas não quer dizer que é para todo mundo replicar o que eu faço, entendeu? Não precisa disso. Você pode esperar um pouco mais de tempo. É que eu sou apressado. Não, e exato, e outra, igual você estava fazendo essa analogia lá no começo, para você chegar onde você chegou agora, você teve que passar por todos esses outros processos de formas diferentes em cada uma das etapas, né? Isso é muito legal, cara. Tá, mas vamos lá. A gente já falou de vários pontos, até vou dar uma recapitulada aqui. Falamos aí de você ir definindo seus primeiros objetivos, estratégias, né, entendendo as suas etapas. Você começou a vender ali, você vai começar a analisar, entender como você pode trabalhar com seus anúncios, qual anúncio você posiciona ele melhor, trabalha com preços competitivos, trabalha com ads, né? Só que, cara, você começou a fazer isso já numa escala maior, você já está com uma quantidade de produtos maior, uma quantidade de anúncios maior, vendas maiores, às vezes tem até mais de uma conta aí e tal. Tá na hora de você começar a dar uma organizada maior, né? Que é aquela fase que você falou que você já precisa ajustar a casa, de repente definir alguns processos maior, automatizar algumas coisas, né? Assim, eu até perguntaria assim duas coisas.
como que você faz para enxergar que é esse momento e como que você começa esses primeiros passos realmente de organização aí da sua operação para escalar mesmo? Quando você chega num gargalo, quando você começa a perceber que o seu tempo e o seu esforço está sendo muito para uma tarefa que poderia ser delegada. E a partir do momento que você delega, você fala, pô, peraí, tem uma ferramenta que vai fazer essa automação ao invés de eu precisar de 2, 3 funcionários. Então é colocar na ponta do lápis, né? Primeira coisa, o gargalo identificou o problema da sua empresa. Qual que é a minha dor aqui? Minha dor é logística. Não tenho condição mais de imprimir etiqueta, de colar, de embalar, de separar. Pô, eu preciso de uma pessoa para isso, mas talvez eu precise de 2, talvez eu precise de 3. Tá, mas tem um sistema que vai integrar uma conta, 2 contas, vai controlar estoque, vai fazer isso e aquilo. Então eu uso o sistema e uso uma pessoa. Entendeu? Eu uso o sistema e uso uma pessoa. Essa conta que eu mostrei para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, né, eu vou até mostrar aqui de novo rapidinho. Você consegue autorizar aí? Vamos lá. Ó, isso é uma conta que esse cara faturou nos últimos 30 dias aqui de Ads. Ó, ele faturou bem mais, tá? Eu vou abrir as métricas dele aqui, só para mostrar para vocês. Esse cara tem, acreditem se quiser, ele tem 5 anúncios cadastrados na conta dele. Ele faturou nos últimos 30 dias 300 mil reais, tá? 300 mil reais nos últimos 30 dias de conta dele. Com 5 anúncios. Sabe quantos funcionários ele tem? Nenhum. Ele não tem nenhum funcionário. Ele só usa sistema de automação para ele ter o controle dele e não tem funcionário. Então é assim, ele usou tudo que tem a favor dele, de tecnologia e de acessos para facilitar o processo dele, e ele automatiza tudo. Cara, não, isso é muito legal, porque você tem aquela sua primeira forma de escala, né? Que você vai delegar. Então você, pô, começou a apertar ali, vendeu mais, você vai precisar de uma pessoa para te ajudar ali na expedição, você está caprichando mais, fazendo mais anúncios, etc. Você precisa de uma pessoa para estar te ajudando nisso, né? Mas vai chegar um momento que não adianta você sair e contratar 1.000 pessoas para fazer, que não vai adiantar mais. Você precisa vir com tecnologia, né? E aí realmente trazer soluções de automação. No início, tudo bem, você emitir uma nota, as notas fiscais na mão e tudo mais, mas chega um momento que, pô, cara, vamos automatizar esse processo. A máquina pode fazer isso, né? E aí é legal porque você começa a pegar essa mão de obra e direcionar ela para escalar ainda mais. Né? Aquela pessoa que estava preocupada ali em ficar emitindo nota pode estar fazendo anúncio, pode estar fazendo o que vai fazer realmente crescer a operação. Né? Exato. E é até legal a gente casar tudo isso, porque quando a gente fala para automação, aí a gente sabe que a Magi 5 é mestre nisso aí, né? Em automatizar os marketplaces, né? E a gente pode usar realmente exatamente cada um desses pontos que a gente falou de estratégia aqui, de uma forma mais automatizada, né? Por exemplo, conforme você for tendo mais produtos, mais anúncios, você vai começar a apanhar no controle do estoque disso aí, né? O que você pode ver, assim, falar de diferença da vida daquele cara que estava trabalhando de forma manual e começa a automatizar o sistema? Nessa parte de estoque, por exemplo, na própria questão de análise do negócio como um todo. Primeiro, ele tem controle sobre a situação, ele sabe o quanto que ele tem em caixa, o quanto que ele tem disponível, a hora certa que ele precisa se antecipar para comprar do fornecedor, porque determinado estoque já está esgotando. Ele reduz custo operacional, por quê? Porque ele comete menos erros no envio, menos erros na embalagem, né? Ele tem o envio exato, ele não vai enviar peça com duplicidade, que acontece muito em e-commerce, né? Marketplace não vai acontecer porque na hora de bipar ele não vai sair porque, pô, esse produto já foi enviado. Só que acontece muito em e-commerce, né? E-commerce você envia muita coisa em duplicidade, e até, pô, emite 2 vezes o mesmo pedido e vai passar. Ele vai passar, entendeu? Então, todo esse erro operacional, que hoje em dia ele é crucial, porque o Mercado Livre subiu a régua do vendedor, então qualquer erro de atraso, de envio errado, de reclamações que você tenha, você pode perder uma conta ali brincando, né? Cair para o vermelho e você não vender mais nada. Então, eu acho que ele põe tudo isso em ordem, né? Ele organiza tudo isso para você. Não, é verdade, você tocou num ponto muito importante, que é essa questão, essa parte da expedição mesmo, né? Porque esse é um momento, assim, acho que é muito crítico, muito crucial, porque ele vai estar definindo seus 2 principais
suas duas principais métricas da sua conta, né? Porque se você enviar o produto errado, muitas vezes você enviou para um, na verdade você enviou para dois pedidos errados. Você vai ter a reclamação e vai ter problemas com a sua reputação. De um outro lado também, se você não tiver um processo ágil, você vai demorar para poder fazer esse pedido e também vai ter problemas por não estar entregando os pedidos no prazo, né? E a gente sabe que a gente está passando por um momento no mercado onde o mercado em si está se ajustando para pedir cada vez mais uma maturidade, uma profissionalização dos negócios, né? As regras cada vez apertam mais, os limites aí apertam cada vez mais, né? Assim, eu acho legal que a gente tem cases muito interessantes de pessoas que passaram a utilizar o Magis e com muita automação conseguiram atingir as suas métricas de tempo de envio, né? Conseguiram deixar de fazer erro, e eu acho muito legal porque a gente está falando de estratégia, né? E quando a gente fala de estratégia, às vezes as pessoas olham para uma expedição, por exemplo, é um processo operacional, eu vou fazer daquele jeitinho porque é assim que faz e acabou. E não, na verdade, você sabe que você pode ser estratégico nisso, que você tem várias formas que você pode utilizar, por exemplo, lá no Mars, você vai poder imprimir a etiqueta, bipar a etiqueta, bipar o produto, garantir que é o produto certo, você pode ou diferente, bipar o produto, aí você vai ter etiqueta, tem diversas formas, né? Então, essa parte da expedição é crucial você estar sistematizada para garantir que você não tenha problemas, né? Então, o que você me diz aí sobre essa questão de operação mesmo? A gente falou muito das estratégias de venda, etc., mas agora de como funciona o negócio, né? Tá, em que sentido você fala da operação? Assim, por exemplo, você tem um bom processo de expedição, você focar Assim, muito em ter essa máquina que vai enviar os pedidos e tudo legal. mais. Cara, eu acho que é assim, a gente vive numa era agora aonde você vende mais pelo prazo do que pelo preço, tá? Você vive numa era onde o Mercado Livre muitas vezes você paga mais caro num produto porque ele entrega no mesmo dia do que um envio que o cara vai levar 3 dias para te entregar numa diferença de 10, 15 reais. Você fala, não, vou comprar o mais caro porque eu recebo hoje, tá? Então é assim, o que é o diferencial competitivo hoje de uma empresa de venda de produto? É a entrega, é o sistema logístico do cara. Não tem jeito, não tem jeito, entendeu? É a qualidade da entrega, é a velocidade da entrega, né? Como o produto vai chegar, que maneira vai chegar. Então, eu acho que isso é o que dá o grande diferencial para uma empresa e é a função que o Magis tem na sua empresa. Porque, assim, imagina que você começou a crescer seu negócio, você quer expandir, vou para 2 marketplaces, vou para 3, vou para 4, vou 2 contas no Mercado Livre. Você começa a ter uma operação logística pesada. Porque, pô, legal, mas eu vendo pouquinho em cada. Mas você sabe como é chato você entrar em cada marketplace, entrar no painel de cada um, imprimir separado. E muitas vezes você vai imprimir, pô, fiz Mercado Livre, vou fazer Shopee, agora eu vou fazer Amazon, agora eu vou fazer Magalu. Só que o problema eu ia falar até um palavrão aqui. O problema você vai ter que fazer os mesmos produtos, basicamente, em 4 marketplaces em momentos separados. Em momentos separados. Então, você não tem proficiência ali, você não tem agilidade, você não tem, cara, né? Você não consegue fazer o negócio de uma maneira eficaz. Então, é muito melhor quando você integra tudo isso, né? E você faz, por exemplo, pô, eu quero pegar todas as etiquetas dessa garrafa de todo o meu ecossistema de venda e eu quero fazer só ela. Então, um sistema que faça isso para você, que automatize isso, cara, é o que vai dar o diferencial da sua empresa. Com certeza absoluta. Porque, velho, o gargalo de qualquer empresa quando começa a crescer é a logística. É a logística. Não tem como. Esse é o principal gargalo. Foi assim comigo a vida inteira, cara. Na minha fábrica, tá? É a logística. Esse Não, que é o legal. problema. Você fazer tudo em cima da hora. Porra, o caminhão passou 5 horas da tarde e você não terminou de embalar e corre, vai. É isso. Você precisa de ferramenta quando começa a crescer, não tem jeito. Não, é isso mesmo, tá? Eu achei até interessante que você comentou, que eu até caso um pouquinho com um comentário que apareceu aqui, né? Porque, assim, a pergunta foi até aqui, algo assim, se você trabalha com poucos anúncios, né, através do fulfillment, fatura 300k por mês, tal, qual a necessidade de um hub?
né? Eu acho muito interessante que você até trouxe um ponto aí, que é você de expandir, né? Começar a ir para novos canais, etc. Tá? Primeiro, cara, se você está com uma conta aí que você tem poucos anúncios no full, está faturando bem assim, primeiro de tudo, parabéns, né? Mas um segundo passo é que como você quer escalar o negócio, como você enxerga o futuro do crescimento do seu negócio, tá? Uma coisa que eu vejo muito interessante no nosso mercado brasileiro, principalmente, é que a gente tem um mercado de marketplaces muito pulverizado, né? A gente tem um Mercado Livre que bem forte, é grande e tudo mais. A gente tem os outros principais marketplaces, como a Amazon, Magazine Luiza, própria Americanas em si, que está nos seus problemas, mas continua aí, né? Mas assim, você tem uma série de formas que você pode escalar através de novos canais, através de estratégias diferentes. Aí vai realmente também entender da estratégia que aquele seller quer levar. Se ele ele trabalha com um produto, ele trabalha com algo que atenda ele através do full, só apenas isso, tudo bem, sem problemas. Mas vai chegar um ponto que se você quer escalar mais, você tem uma estratégia onde que você vai precisar trabalhar com mais produtos, às vezes uns produtos no full, às vezes dentro de casa, é aí que vai estar fazendo muito sentido para você ter uma estrutura realmente conectada através de um hub, né? E não só conectada através de um hub, mas automatizada. Eu posso responder essa pergunta de uma maneira que todo mundo vai ficar, vai entender seu recado aqui, ô Caetano, presta atenção. Legal. Eu vou mostrar a minha conta, essa conta minha que não está no Magis, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Presta atenção, pessoal. Eu sou uma pessoa que vocês me conhecem muito bem, vocês sabem que eu vendo no full, a minha operação é 90% no full. Porém, existem momentos de transição que você fica sem mercadoria no full. Então, você colocou um produto, foi embora no mesmo dia. O full demora, você tem que agendar a entrega. Muitas vezes a entrega demora uma semana para você agendar. Nesse gap de uma semana, você tem que vender pelo coleta. Você tem que vender na empresa, você tem que ter logística. Entendeu? Aí, de repente, chegou a época de acabar no full e você não tem preparo logístico nenhum. E aí, o que acontece com a sua operação? E segunda coisa, quando entra no full, ainda leva 3 dias para o anúncio subir para o ar. Você entrou lá, vai para processamento, blá, 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 e demora para entrar no ar. Tá? Então, quer ver? Vou mostrar uma coisa aqui que eles vão entender na hora. Legal. Falha minha, viu? Falha minha, porque essa conta aqui era para estar ativada no Magis. Ativa aí a tela. Vou ativar aqui. Olha aqui, pessoal. Essa é a minha conta, tá? Você catar aqui nos últimos 30 dias, eu faturei 776 mil nela, 10 mil vendas, tá? Nos últimos 7 dias aqui, 212 mil. Nos últimos 15, 435 mil. Agora, olha isso daqui. Acabou minha mercadoria no full. Tá indo pro full. Tanto é que hoje eu faturei mal, Hoje faturou 18 mil só, tá? A gente tá faturando uma média de 30 mil por dia no mínimo. Agora, olha o que aconteceu com meus anúncios fora do full. Olha o atraso que eu tive. Semana atual, 21%. Tomei no rabo. Por que tomei no rabo? Porque não tô com nenhum sistema de automação nessa conta. Eu tô na outra conta que eu vendi, que essa a gente transformou para o lucro real. Eu ainda não coloquei no Magis por preguiça e me ferrei. Olha aqui, 21% de atraso e 69% de atraso, tá? Se ele passar essa semana até sexta-feira e eu não resolver isso, eu vou perder a tag do chegará amanhã. E o que vai acontecer? Eu não vou recuperar. Não tem como eu recuperar isso daqui para 97% até depois de amanhã. Hoje já é quarta-feira. Ou seja, eu vou ficar 4 semanas sem a tag do chegará amanhã no coleta. O que aconteceu comigo? Então tá aí, uma empresa que trabalha 100% com full, só que não existe 100% full. Porque em algum momento você vai ter que testar a mercadoria, em algum momento você vai ter que ficar com ruptura de estoque, porque o fornecedor não teve, você vai ter que vender pelo coleta. Não existe essa 100% pro full. Você tem que ter, cara, quando você começa a crescer igual eu aqui, da gente faturar, 1 milhão por mês, né? Que esse mês aqui até o dia 30 a gente vai bater 1 milhão nessa conta. Não tem como você fazer isso sem ter algum problema logístico ali. Você não vai trabalhar 100% com full. Em algum momento você vai ter furo no full e vai ter que jogar isso para sua operação física, entendeu? Então, velho, você vai precisar de um sistema de um jeito ou de outro. E aonde você perde mais dinheiro? Pagando uma mensalidade de um sistema que vai te ajudar nesses casos, ou você ficando sem o chegará amanhã, que isso pode dar uma queda de 15% no meu faturamento.
Não será que não valia a pena ter a ferramenta lá para me segurar? Foi um erro meu isso aqui, cara. Uhum. Não, cara, isso é um ponto interessante, nada mais que o erro para mostrar para a gente aprender, né? É muito legal esse caso que você mostrou, né? Então acho que tá aí, né? Acho que a gente já falou muito aí de estratégia, né? E falou, além de tudo, agora no final de como uma solução, um hub realmente de automação aí, né? Não só para conectar, integrar, mas automatizar a sua operação é essencial, é importante para você fazer isso, né? E, cara, vamos lá, né? A gente sabe que aí você aí já conhece o Magi 5, já utiliza o Magi 5 também, né? E também a gente viu aí todas as formas que a gente pode utilizar para fazer, para crescer essa operação, para ser estratégico realmente alavancar suas vendas, né? Agora, aquele cara que quer conhecer o Magi 5, quer conhecer a ferramenta que o Diego Rosa usa na operação dele também, né? A gente tem um link aqui na descrição para ele conhecer, né? E aí, Diegão, parece que a gente tem uma condição especial para quem acessar por esse link aí, que é um link especial aí do Diego Rosa, né? Qual que é essa condição que a gente tem aí? É a condição com 100% de desconto. É brincadeira, galera. É uma condição com 15% de desconto nos 3 primeiros meses, galera. 15% de desconto. Cara, isso é legal, porque a gente até comentou aí dessa questão de estratégia, né? De você começar e ir estruturando e depois escalar, né? 15% off nos 3 primeiros meses, você já tem ali um valorzinho menor, você consegue se estruturar e aí realmente está com a operação pronta e automatizada para fazer esse negócio, né? Então, olha lá, o Lucas já pediu 100% de desconto também na conta do Diego. Mas é isso aí, pessoal. Então, assim, eu acho que, Diegão, obrigado pelo conteúdo. Acho que a gente falou assim, de muita estratégia interessante que o pessoal já vai poder sair daí aplicando. Né? E também convido todos aí a estar conhecendo o Magi 5 para poder fazer isso de forma automatizada. Tá? Você aí que já começou a escalar o seu negócio, já está com as suas 30, 50 vendas crescendo e tendo essas dores do crescimento, é essencial que você automatize a sua operação para que você possa escalar aí de forma saudável. Tá? Então, Diegão, não sei se você tem alguma consideração final aí para falar. Não, eu acho que é isso, cara. Eu acho que tudo que pode facilitar o seu processo de crescimento, ele não deve ser ignorado. Ele deve ser pensado, colocado no custo da empresa e a partir do momento que faz sentido para você, visando os prós e contras, né? O que você pode ter de risco, de prejuízo se você não utilizar e o que você pode se proteger utilizando, né? Eu acho que vale a pena você considerar. É igual, por exemplo, um seguro de vida, um plano de saúde, um seguro do carro, né? Você não vai passar no médico todo dia, mas se você tiver um problema e tiver que passar no médico, você tem o seguro pago para te atender, tá? Então, aquele cara que trabalha 100% com full, considere o Magi 5 como um seguro de carro. Você não vai ter seu carro roubado amanhã, pode ser que você nunca tenha seu carro roubado, mas se você tiver, é melhor ter o seguro, não é? É melhor ter o seguro. Não, exatamente, é isso aí. Pessoal, então estamos caminhando para a finalização de mais uma live aí com conteúdo interessantíssimo. É bom que vai ficar salvo também. Se você quiser voltar a consultar aí, vai estar aí. E continue aí acompanhando também o Diegão, acompanha o Magi 5 aí nas redes sociais, para você estar aprendendo cada vez mais das estratégias aí, tá? Obrigado a todos aí, uma boa noite e vamos para cima aí, boas vendas para todos os sellers aí. Abraço, Valeu, pessoal. galera. Valeu. Valeu, Falou. obrigado.